Olá, povo de Deus, quarta-feira, 21 de setembro de 2022. São Mateus, apóstolo e evangelista, 25ª semana do tempo comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Efésios 4, de 1 a 7, 11 e 13, e Mateus 9, de 9 a 13. Irmãos, eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a caminhardes de acordo com a vocação que recebestes. Com toda a humildade e mansidão, suportai-vos uns aos outros com paciência e no amor. Aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também é uma só a esperança a qual fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por meio de todos e permanece em todos. Cada um de nós recebeu a graça na medida em que Cristo lhe a deu. E foi ele quem instituiu alguns como apóstolos, outros como profetas, outros ainda como evangelistas, outros, enfim, como pastores e mestres. Assim ele capacitou os santos para o ministério, para edificar o corpo de Cristo, até que cheguemos todos juntos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem perfeito e à estatura de Cristo em sua plenitude. Devido ao estágio avançado da organização da igreja que transparece na carta aos Efésios, muitos biblistas já chegaram a duvidar da sua autoria paulina. Porém, ultimamente tem-se preferido admitir que seja de Paulo, com retoques de discípulos muito próximos do apóstolo. Nosso texto de hoje atesta uma realidade bem concreta dos primórdios do cristianismo, a unidade na diversidade. Nascemos na variedade de carismas e ministérios, mas sempre em tensão à comunhão de todos. E para manter a unidade entre os primeiros, temos aqui a exortação para que suportem uns aos outros com paciência e amor. A unidade é garantida por Cristo, pelo Espírito e por Deus, que é Pai de todos. A diversidade está na maneira de colocar em prática o carisma que cada um recebeu. Neste tempo da carta aos Efésios, as comunidades contavam com apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres e outros ministérios. O que percebemos no texto de hoje é que os ministérios destacados pelo apóstolo estão todos ligados à palavra, sobretudo aqueles que Paulo tem maior apreço: apóstolos, profetas e evangelistas. De fato, é muito importante ressaltarmos a força da palavra nos primeiros anos de expansão do cristianismo. Padre José Comblan afirmava: Deus é ação, Deus é palavra, Deus age por meio da palavra. No princípio havia a palavra, no fim haverá de novo a palavra. A palavra de Deus funda o universo, a palavra de Deus conduz a história dos homens. Essa palavra é forte. A Bíblia está cheia da força da palavra de Deus. Afirma, proclama, repete que a palavra de Deus é forte e realiza tudo o que quer. Desde os patriarcas até os apóstolos, todos insistem na força da palavra de Deus. Eles estão convencidos que ouviram essa palavra e com ela desenvolveram uma tal familiaridade gestadora de vida nova. A palavra fez história e aponta para o futuro.
O Espírito que conduziu os cristãos no passado e que conduz a marcha do mundo inteiro está presente agora. E graças ao evangelista Mateus, temos passagens significativas da vida de Jesus Cristo registradas para nós nos aproximarmos da força dessa palavra até os nossos dias. No começo das comunidades, tudo era muito difícil para que a palavra fosse transmitida com fidelidade. E Mateus foi um dos que tiveram a preocupação de passar para as novas gerações a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus 9, de 9 a 13. Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhes: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médicos, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. O chamado de Jesus a Mateus é direto e objetivo: segue-me. Qualquer um de nós tremeria diante de um chamado tão significativo. Jesus nos surpreende hoje como surpreendeu aos seus contemporâneos. Como um mestre em Israel é capaz de convocar para suas fileiras um pecador público, pessoa odiada pela sociedade da época? O chamado de Jesus sem qualquer preconceito provocou o preconceito de outros de sua época e deixou claro que veio chamar os pecadores, pois aqueles de seu tempo que se consideravam justos, como os fariseus, não precisavam de Jesus, já estavam salvos, segundo sua concepção de salvação. Mateus era coletor de impostos de Cafarnaum e, como tal, ficava evidente que era um ladrão público, pois cobrava tributos para o Império Romano e, como todos os demais, embolsava alguns trocados também. Mesmo assim, foi chamado por Jesus para ser um dos 12. É também identificado como o Levi, filho de Alfeu, coletor de impostos citado por Marcos e Lucas. A ocupação da Palestina pelos romanos teve início em 63 a.C., com a conquista de Pompeu, e Mateus mais tarde assumiu a profissão de coletor de impostos do povo hebreu para Herodes Antipas, o tetrarca da Galileia. Judeus que se enriqueciam como Mateus eram desprezados e considerados párias da sociedade. Com o banquete em sua casa, onde Jesus e vários cobradores de impostos e pecadores participaram, provocou a ira dos escribas e fariseus, que não perdiam ocasião para criticar Jesus, e aqui por Jesus cear com coletores de impostos e pecadores. Como sempre, Jesus se serve da ocasião para passar seus ensinamentos. Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, não vim chamar justos, mas os pecadores. Uma vez mais, Jesus desmascara os falsos fariseus que viviam das aparências e se consideravam
juízes dos outros. Recorrendo ao profeta Oséias, Jesus faz referência a uma passagem magnífica do profeta que diz: eu quero amor e não sacrifícios, conhecimento de Deus e não holocaustos. Quando somos presunçosos e nos julgamos santos e justos acima dos outros, dificultamos a recepção do amor de Deus em nossa vida. Quando reconhecemos que somos pecadores, abrimos as portas para a misericórdia de Deus entrar. São Mateus, rogai por nós. Um beijo no seu coração.